E aí, galera do nono ano, aliás, meu oi de hoje não vai só para a galera do nono ano, vai também para todos aqueles que têm sede de conhecimento e sempre estão aí acessando o nosso canal aqui no YouTube, ok, gente? E a gente começa a nossa reflexão, que sempre precede a nossa aula, com o que disse um famoso ator brasileiro, talvez um dos maiores atores que o Brasil já teve, que foi Mário Lago. Ele disse o seguinte uma certa vez: o tempo não comprou passagem de volta. Tenho lembranças e não saudades. Então é importante que a gente se lembre dos momentos, das pessoas, daquilo que a gente viveu, mas não com saudade, porque saudade é um sentimento melancólico, um sentimento de tristeza por termos perdido alguém, por termos perdido algo, por não podermos mais vivermos determinada situação. Então a gente tem que ter lembrança, mas não saudade, como diria e como disse Mário Lago. Ok, pessoal? E eu estou falando assim de passado porque nós vamos estudar hoje sobre dois países, principalmente o primeiro tem um passado não muito agradável, né, que é um passado onde imperadores dominavam o país. Esses imperadores eram chamados de czares. Eu estou falando da Rússia, certo? O último czar, inclusive, foi Nicolau II. Tem até um santo, né? Ele virou até um santo, São Nicolau, né? Porque ele tinha uma paixão muito grande aí, ele tinha um fervor, né, religioso pela Igreja Ortodoxa Russa. Beleza. Pessoal, nós vamos falar então de hoje especificamente de dois países que vivem, né, que têm um passado para contar e que vivem aí uma transição, porque esses países ficam entre dois continentes, Rússia e Turquia. Rússia e Turquia ficam entre dois continentes, entre a Europa e a Ásia. Mas inicialmente a gente vai falar sobre a Rússia, posteriormente sobre a Turquia. Temos aí um quadro famosíssimo de Ilya Repin, né, Os Barqueiros do Volga, que mostra aí o maior rio da Rússia, já que a gente está falando de Rússia, que é o Volga, o maior rio aí do território russo. Então vamos começar, pessoal, falando desse país, né, que tem um território imenso, é o maior país do mundo em território, né, 17 milhões 75 mil e 200 quilômetros, né, quadrados é o território da Rússia. A Rússia é herdeira desse imenso território, como eu falei para vocês, que vai da Europa até a Ásia e que foi território este conquistado pelos czares, que eu disse eram os antigos imperadores russos, né? Então o Império dos Czares durou muito tempo, foi até 1900, né, 1917, quando foi instaurado na Rússia o sistema comunista. Então os comunistas tomaram o poder, inclusive tomaram o poder dos czares, principalmente, sobretudo falando aí do Nicolau II, que foi o último dos czares. Então a Rússia é um país que fica uma parte na Europa, outra parte na Ásia. É um país de transição, de passagem, né, para quem quer passar da Ásia para a Europa. Beleza, vamos para aí esse mapa que mostra para vocês 15 países, porque, pessoal, de 1922 até 1991, a Rússia era um grande país formado por 15, né, pequenos países que se uniram. Foi a chamada URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou essa união até 1991, que foi, né, quando teve aí o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, né, são aí assuntos posteriores que a gente vai tratar, ok? Então, de 1922 até 1991, né, existia este grande país formado por 15 pequenos países que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, como queira chamar. Né? Beleza, e a capital, é lógico, desse grande país, formado aí por 15 pequenos países, era Moscou. Até hoje, Moscou é a capital russa. A gente vai ver aí, inclusive, uma imagem de Moscou, porque, como eu tinha dito para vocês, a Revolução Russa, que começou em 1917, foi quando, né, algumas pessoas se uniram, comunistas se uniram, e aí tomaram o poder dos czares lá em 1920, em 1917, e em 1922, né, eles estruturaram o que a gente chama de União Soviética, aquele grande país, certo? A União Soviética foi governada durante 30 anos por planos do governo chamado planos quinquenais. Esses planos quinquenais do governo russo tinha alguns aspectos. Primeiro, a agricultura, né? O setor agrícola foi organizado em cooperativas e fazendas. Eram fazendas imensas onde as pessoas trabalhavam, colhiam, né, de forma comum, aquela vida bem tipicamente comunista, certo? Das fazendas grandes, onde as pessoas trabalhavam, colhiam, eles mesmos, né, colhiam o que plantavam. O setor industrial também, nesses planos quinquenais, priorizou a indústria de base, depois, né, a indústria
produzia bens para a sua população. Eram características dos planos quinquenais que foram instaurados quando se formou a União Soviética, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que até cansa só em falar, é melhor você falar União Soviética, é mais prático, não é? E mais aceitável, e aceitável também. Beleza? Nós temos aí também a União Soviética envolvida na Guerra Fria. Essa Guerra Fria durou de 1945 até 1991, certo? A Guerra Fria foi um período, né, de muita tensão, não houve guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso era chamada de Guerra Fria. Quer dizer, houve guerra, mas não houve confronto direto, né? Esses países não se enfrentaram, se armavam até os dentes, né? Buscavam conquistas no espaço, né? Se produziam armas e por aí vai, mas não se enfrentaram. Por isso foi chamada de Guerra Fria. Não houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois grandes, né, países da Guerra Fria. Eles apenas tentavam espalhar pelo mundo suas ideologias. Os Estados Unidos espalhavam pelo mundo, que inclusive dominou, né, o mundo, o sistema capitalista. Já a União Soviética queria espalhar, influenciar o mundo com sua ideologia comunista ou socialista, ok? Beleza. Vamos para... sim, enquanto os países, União Soviética e Estados Unidos, né, se enfrentaram, sim, quer dizer, tinham assim, se preparavam para uma possível guerra, que não houve um confronto entre os dois, mas esses países investiram muito dinheiro em armas, né, na conquista espacial, em lançar foguetes, satélites e tal. E isso fez com que, por exemplo, a União Soviética, né, faltasse alimento para o povo. Então, o governo da União Soviética investia muito em armas, investia muito na conquista do espaço, só que o povo passava fome. Então, houve muitas revoltas e essas revoltas, dentre outros fatores, é claro, acabou com o fim da União Soviética, né, lá em 1991. Só que quando a União Soviética acabou, pessoal, os países, né, 12 países dos 15, 3 não quiseram se unir, mas 12 países se uniram e formaram a SEI, ou Comunidade dos Estados Independentes, certo? A SEI foi formada com o fim da União Soviética, se formou nessa união aí entre 12 países, porque 3 países não quiseram mais se unir, foi Letônia, Estônia e Lituânia. Esses 3 países não quiseram fazer parte da SEI, ou Comunidade dos Estados Independentes. Pessoal, temos aí ao fundo o BRICS, a sigla, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS é um grupo formado por países, 5 países aí emergentes, países que têm suas economias, né, altamente desenvolvidas, países que são potências mundiais, certo? Então o BRICS é esse grupo aí, e a gente está falando do BRICS porque a Rússia faz parte do BRICS, inclusive é o primeiro país aí, né, o do BRICS, quer dizer, o segundo, o primeiro é o Brasil, então está aí se destacando, são países que têm economias em destaque, países que estão crescendo muito. Então, a Rússia é um país emergente, né, a qualidade de vida da sua população é boa, o território é o maior do mundo, como eu já falei antes, esse número aí, 17 milhões, 75 mil, né, e 200 quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões 516. Então, 8 milhões. A Rússia, 17 milhões. É o dobro do Brasil, ainda mais 1 milhão aí, né, de quilômetro quadrado. Só que 8% de suas terras, apenas 8% são terras cultiváveis, porque o solo lá vive coberto de gelo a maior parte do ano. Lembre-se que a Rússia é um país muito frio, e aí a maior parte do ano o solo fica coberto de gelo. É o chamado permafrost. Permafrost é o solo que passa uma grande parte do ano coberto de gelo. Por isso que apenas 8%, muito pouco, dos solos da Rússia são agricultáveis. Temos aí a população russa, que é de 144 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas apenas vivem na capital, Moscou, e São Petersburgo é uma cidade também muito grande, tem 5 milhões de habitantes. De acordo com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, em 2016, a expectativa de vida na Rússia era de 70,3 anos que uma pessoa em média vivia lá, 70,3. O Brasil, 75,23, né, a expectativa de vida. O Brasil tem uma expectativa de vida até maior do que a Rússia. Só que a Rússia, não é mais baixa, inclusive, a expectativa de vida do que países como o Canadá. A escolaridade, mas antes da escolaridade, vamos falar um pouquinho do IDH. O IDH na Rússia é considerado muito alto, né? Ele era de 0,816. Então, acima de 0,799 é considerado muito alto o IDH. Ou seja, a Rússia tem um IDH considerado muito alto. O Brasil é alto.
né? O Brasil é 778, 0,778 é o IDH do Brasil, é menor do que o da Rússia. Vamos para a escolaridade. A escolaridade lá, as pessoas ficam, em média, 12 anos estudando. Nessa escolaridade, 89,6% das mulheres maiores de 21 anos concluíram o ensino médio, enquanto que os homens, 92,5% concluíam, né, essa escola, tinham aí essa escolaridade de 12 anos de estudo. E vamos encerrar essa primeira parte falando sobre o petróleo, que é um país muito rico em petróleo, a Rússia. Apesar das temperaturas muito baixas, muito frio, né, o setor agrícola tem aumentado, né, as exportações. Mesmo assim, só representam 6% das exportações. Então, o setor agrícola só representa 6% de tudo que a Rússia exporta, vende para outros países. Destaque, qual é o destaque? Quais são os destaques agrícolas lá na Rússia? Cereais, açúcar, batatas, carne de frango e carne suína, que é a carne de porco. A Rússia ocupa uma posição importante em suas fontes de energia e recursos naturais, em especial, como eu disse, petróleo e gás natural. A Rússia apresenta grande quantidade de oleodutos e gasodutos. Oleoduto é onde conduz, né, todos os óleos, o petróleo no estado, né, ainda em óleo, e os gasodutos são aqueles tubos gigantes que conduzem, por exemplo, o gás natural. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente retoma. Beijo!